Olá, Nuski, tudo bem? Vai começar a aula e o tema dela é a população latino-americana. Soy loco por ti, América, soy loco por ti, amore. Vamos à aula? Em algum momento você já se perguntou como é formada a população latino-americana? Então, ela é formada por mestiços oriundos da miscigenação de diferentes grupos, entre os quais se destacam os povos indígenas nativos, os europeus, os africanos e os asiáticos. A composição varia muito de um país para outro. O grupo predominante em cada país depende essencialmente do seu processo histórico. O Brasil é um exemplo do país latino-americano marcado profundamente pela miscigenação. Na Bolívia, 60% da população é indígena, enquanto na Jamaica é predominantemente negra. Ao longo do tempo, desencadeou-se na América Latina um processo migratório. No século XVI, por exemplo, a imigração de novos grupos contribuiu para a diversidade americana, com o ingresso de povos europeus, não ibéricos e asiáticos. É bem expressiva, por exemplo, a participação de italianos na Argentina e no Brasil, de alemães na Venezuela, no Chile e também no Brasil. Asiáticos como chineses, coreanos e japoneses instalaram-se em vários países da América Latina. No século XVI, os colonizadores trouxeram grupos de indonésios, chineses e indianos para países da América Central. De acordo com a ONU, em 2014 viviam cerca de 623 milhões de pessoas na América Latina. Os países mais populosos são Brasil e México, seguidos de Colômbia e Argentina. Esse contingente populacional não está distribuído igualmente pelo território. Na América Latina, observa-se maior concentração de habitantes nas faixas litorâneas. Essa é a influência do período colonial. As colônias organizavam seu espaço geográfico de acordo com os interesses da metrópole, ou seja, voltado para o mercado externo. O litoral possibilitava a comercialização dos produtos por meio dos portos. Por isso, ali e em localidades próximas se estabeleceram os primeiros assentamentos coloniais, e eles vieram dar origem a algumas cidades atuais metrópoles latino-americanas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, na Argentina, Montevidéu, no Uruguai, Lima, no Peru, Caracas, na Venezuela e Santiago, no Chile. Entre os anos de 1930 e 1970, os países da América Latina viveram um processo de adensamento populacional acelerado, que levou do campo para a cidade grande contingente de pessoas. Hoje, mais de 70% da população do continente é urbana. Fatores naturais também explicam a distribuição irregular da população pelo território. Áreas de baixa densidade demográfica estão relacionadas à presença de florestas e desertos na América Latina, como a floresta amazônica e os desertos do Atacama e da Patagônia. Atacama no Chile e Patagônia na Argentina. O índice de crescimento da população latino-americana varia entre países e ao longo do tempo. Desde a Segunda Guerra Mundial, ações empreendidas pelos governos considerados subdesenvolvidos, como campanhas de vacinação, melhorias na qualidade de água, coleta de esgoto e tratamento de muitas doenças, levaram a um declínio nas taxas de mortalidade. Porém, olha aí o porém, a natalidade continuou alta, até meados da década de 1970, o que manteve elevados os índices de crescimento populacional. Foi somente a partir dessa década que, em países como Chile, Argentina, Uruguai, Brasil e Venezuela, as taxas de natalidade começaram a cair. Nesse mesmo período, a urbanização desses países se intensificou, o que levou a um crescimento e desenvolvimento das cidades. Aos poucos, as mulheres foram ingressando no mercado de trabalho e compondo parte da população economicamente ativa dos países. A melhora nos índices de escolaridade e maior acesso aos métodos anticoncepcionais
resultaram em diminuição do número de filhos. Nos países latino-americanos, onde predomina a população rural, as taxas de natalidade ainda permanecem elevadas. Percebe-se que, nos países com melhores índices de escolaridade, as taxas de crescimento populacional são menores. Cuba e Uruguai são exemplos de países em que o crescimento populacional é menor em relação aos demais países da América Latina. Terminou a aula, tô saindo. Tchau, tchau.